A história começa mostrando a vida de Rafael. Rafael era um garoto de 16 anos. Ele tinha dificuldades nos estudos. Quando criança era constantemente zoado por seus colegas. Enquanto ele crescia, também deixava de ser zoado. Ao completar 16 anos, ele estava trabalhando vendendo drogas escondido. Com a venda de drogas, ele conseguia se sustentar, mas não era o suficiente. Rafael sabia que se fosse mais a fundo não teria mais volta, até que em uma noite, ele foi encontrado vendendo drogas perto de uma área dominada por uma facção. Essa facção vinha perdendo clientes por conta das drogas que Rafael vendia. Após o acharem, eles foram atrás dele para fazer ele virar estampa de camisa. Rafael, vendo eles vindo para cima, decidiu correr. No meio da correria, Rafael acabou sendo atropelado por um ônibus. Depois do atropelamento, Rafael começou a ouvir uma voz. Essa voz parecia ser de um chat de jogo conversando com o jogado. Essa voz via as dificuldades de Rafael e as transformava em habilidades. Essa voz acordaria Rafael. Depois de acordar, Rafael faria uma expressão de assustado com o que estava vendo. Rafael via uma mulher com os cabelos e olhos roxos, um corpo esbelto. Essa mulher estava morta. O motivo dessa morte foi graças a uma execução. Essa execução foi feita por um dos líderes da facção. Essa mesma facção que tentou matar Rafael. Rafael entrou nesse mundo caótico para achar e matar o assassino da mulher de cabelos roxos que era sua mãe. Rafael, após esse pesadelo, se encontrava em um campo enorme. Rafael ficaria muito surpreso, já que há pouco tempo ele estaria morto debaixo de um caminhão. Depois de alguns minutos contemplando a paisagem, Rafael veria o que ele acharia ser pássaros. Após alguns segundos, o pássaro se aproximaria dele. Rafael ficaria assustado e logo depois começaria a correr. O pássaro era na verdade um dragão. Esse dragão tinha 9 metros de largura e 5 metros de altura. O dragão tinha sua pele totalmente branca e ciana escuro. Esse dragão se apoiava no chão com suas asas que tinham garras no meio da envergadura. Após o dragão avistar Rafael correndo na direção oposta à dele, ele começaria a correr atrás. Rafael começaria a gritar e a soar de medo vendo que o dragão havia o notado e corrido atrás dele. Depois de alguns minutos correndo, Rafael veria uma caverna. Ele então começaria a correr em direção à entrada da caverna. O dragão, notando a mudança brusca de movimento de Rafael, notaria que o mesmo estaria indo em direção para a caverna. O dragão ficaria assustado ao ver a caverna. Rafael continuaria correndo. Rafael conseguiria entrar dentro da caverna. Rafael encontrou uma pedra no canto da caverna. Então ele se escondeu na pedra e olhou para a entrada da caverna. Ele veria o dragão com medo de se aproximar da caverna. Rafael começou a fazer uma careta, na qual ele puxava o olho para baixo e botava sua língua para fora. O dragão não gostaria da provocação do Rafael. Uma luz amarela misturada com laranja apareceria no peito do dragão. Depois de alguns segundos, aquela bola começou a ir em direção à boca do dragão que está aberta. Depois de 3 segundos, o dragão daria um enorme disparo. Esse disparo acertaria a entrada da caverna. A onda de choque foi tão grande que Rafael, mesmo atrás de uma pedra, Rafael foi lançado para trás e acabou batendo com a cabeça em uma parede. A entrada da caverna derreteu e acabou desabando. Depois do ataque, o dragão se apoiou sobre suas patas traseiras. Logo depois ele abriu suas asas e levantou o voo. Depois de algumas horas, Rafael acordaria. Rafael notaria uma tela quase transparente de cor amarelada. Rafael veria o que pareceria ser uma imagem 2D dele. Em cima da cabeça da imagem havia 3 corações. Rafael perceberia que o terceiro coração estava apagado, sem cor alguma. Rafael ligaria isso com os jogos de RPG e logo depois perceberia que ele havia morrido. De repente, uma memória viria à mente de Rafael. Nessa memória, Rafael gostava muito dos jogos estilo RPG, mas ele sempre largava por ser muito ruim nesse tipo de jogo. Depois de notar que talvez ele estivesse em um RPG, Rafael faria um suspiro.
Rafael começaria a mexer no sistema. Depois de 3 toques no sistema, o próprio sistema ficaria vermelho e começaria a fazer um som alto. Rafael ficaria assustado pelo alerta que o sistema estava fazendo. Rafael cobriria os ouvidos por conta do som alto. Depois de alguns segundos, ele veria que o sistema estava pedindo que o usuário lhe desse um nome. Uma notificação apareceria para Rafael. Nela pedia que Rafael desse um nome ao sistema. Se ele desse um nome, o sistema deixaria ele mexer no mesmo. Rafael notaria que o pedido do sistema era semelhante ao botão de membro dos canais do YouTube. Você paga, vira membro e ganha alguma liberdade e alguns itens. Os que não pagam não vão ter a mesma liberdade que você. Logo depois de ler a notificação, Rafael pensaria num nome para o sistema. Rafael começaria a pensar em um nome. Depois de vários minutos, um nome viria à mente de Rafael. Crono. Crono será o seu nome. Gritaria Rafael para o sistema. Uma aba apareceria na tela do sistema. Nessa aba apareceria uma barra vazia e um teclado. Rafael levantaria sua mão e começaria a digitar o nome Crono. Depois de alguns segundos, ele terminaria de dar nome ao sistema. Depois de dar o nome ao sistema, o mesmo mandaria uma notificação para Rafael. Na notificação diz que o usuário poderia acessar livremente o sistema. Depois dessa notificação, Rafael fez uma cara alegre. Seus olhos pareciam ter virado estrelas igual nós, animes e mangas. Logo depois, Rafael iria na aba de inventário. Nessa aba teriam 2 tochas, um cinto de couro, uma poção azul e uma poção amarela. Rafael colocaria a mão no queixo e logo em seguida começaria a ter alguns pensamentos. Rafael pensava que, por estar em um lugar que se assemelha a um RPG, ele acharia que teria uma espada, poções de vida e uma armadura. Mas aqui, ele tinha só um cinto de couro, uma poção azul, uma poção amarela e 2 tochas. Rafael tiraria a mão do queixo e levaria ela até um botão com a imagem de microfone. Rafael apertaria o botão. Logo depois de apertar, ele perguntaria ao Crono: "Eu vou chamar o sistema de Crono sobre como pegar os itens do inventário." Crono diria que era necessário apertar e segurar na imagem do item que o usuário desejar. Depois disso 2 botões retangulares apareceriam com os seguintes nomes. O de cima teria o nome de equipar e o segundo seria dropar ou desequipar. O nome do segundo botão só muda caso o item esteja equipado ou não. Depois da informação de Crono, Rafael faria o que Crono informou. Dito e feito, a tocha foi como um passe de mágica para a mão de Rafael. É mágica na verdade. Rafael levantaria a tocha para frente e abaixo do seu queixo e começaria a andar. Depois de alguns minutos andando, Rafael encontraria vários túneis. Cada um dos túneis ia para uma direção. De repente, o rugido enorme junto de um bafo sairia de um dos túneis. Crono apareceria na frente de Rafael e enviaria uma notificação de perigo. Em cima dessa notificação mostraria a distância do perigo sobre Rafael. 32 metros, 27 metros, 16 metros, 5 metros. Rafael faria uma cara de assustado. Ele começaria a olhar para todos os lados. De repente, uma gota cairia no ombro dele. Ele sentiria o cheiro estranho daquela gota. Rafael perceberia que tinha cheiro de saliva. Rafael olharia para cima assustado. Rafael ficaria pálido com o que estava vendo. Crono apareceria do lado de Rafael e diria: "Cuidado, boss demônio. Aranha Carmesim está acima de você. Recompensa por sobreviver ao demônio Aranha Carmesim. Mais 8 de status em todos os atributos. Item raro, aleatório, escudo santo, efeito aleatório, poção lendária, tipo de poção, aleatório." Enfim, esse foi o fim do capo 1. Espero que tenha gostado. Recomendo que o